Ele. A chama está queimando, tá? A chama está ardendo, tá? Por te prepara que é tu mesmo. E eu fui para casa. O chamado, querido, ele não para. Aquele que te chamou, ele te incomoda pela obra que ele te escolheu. Ou que foi para trabalhar como porteiro, seladora, regente de vocal, você tem um chamado. E esse teu chamado, não relaxa o teu chamado. Leve a sério o chamado que ele te chamou. Quando ele chama Ananias está disposto em dizer: eis-me aqui. Mas quando ele diz, vai, no versículo 10, ele diz o versículo 11, e disse o Senhor: levanta-te, levanta-te, olha só, levanta e vai à rua chamada à direita, e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Querido, estava muito fácil, o homem já estava orando, mas o medo, a covardia, bate em nós. Por quê? Porque o homem era valente, porque o homem prendia, porque o homem batia. E isso, às vezes, para quem às vezes pensa que não tem um chamado, ele se dá como covarde. Não é assim, pastor? Se dá como covarde, não. Se fosse outra coisa, dava para mim, mas isso daí. Querido, desde 2003, eu até disse, o pastor de França sempre bota eu para pregar lá nessa igreja e dar testemunho. Eu só me coloco em lugares bons, no meio de adventista, no meio de macumbeiro, em congregação que às vezes está só Deus na causa. É para esse lugar que o Brandão vai. Eu digo: pastor Rai França, rapaz, tenha dó de Deus, já estou velho, Aí eu fui para uma comunidade, lá não tinha crente, lá não tinha igreja, lá não tinha nada. E um abençoado pastor disse que tinha orado por 40 pessoas aceitando a Cristo como Salvador. Ao chegar lá, querida, era só adventista. O jovem adventista, ele com violão, no interior, e cantou, a esposa cantou, e animou a comunidade que não tinha outra. Quando eu cheguei lá, que eu comecei a discipular, eles disseram: não, nós não somos crentes não, nós aceitamos Jesus, mas não somos crentes. Aí, para melhorar, acabou lá, pegou uma vara e batia no peão no meio da rua. É esse daí que eu vou me encostar não. Esse daí é que eu vou me encostar, porque ninguém vai me bater. E foi isso que eu fiz. Me encostei dele. Aí ele deu um terreno para construir a igreja. Aí não faltava nada para mim. Minha filha, a Sueli, foi com 8 meses, não faltou leite, não faltou nada. E saí, a esposa dele ficou crente, Então, o chamado que Deus te chamou, não seja como Ananias: Senhor, de muito já ouvi falar a respeito desse homem. Se Deus estava preocupado com isso, ele sabia quem era Saulo. Só Ananias que não sabia, será? Deus sabia. Ele sabe, ele conhece, e se ele te chamou, é porque ele sabe que você tem essa capacidade. Não bota dificuldade na obra do Senhor, não coloca obstáculo na obra do Senhor, porque quem te chamou, ele garante. Mas às vezes, para todos que têm um chamado, como a gente possa ver,
Jonas, né? Deus chama Jonas e envia ele. Mas você vai ver, Jonas recusa o chamado. E é uma coisa que eu tenho medo. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, a missionária Ângela. Nós andava do Poço de Jacó de pé para vir dirigir culto no Baixão da Alegria. Para lá nós ia dirigir culto lá de pé, na mata, com a lamparina, só nós dois. Aí hoje nós caminhamos um pouco assim, eu disse, minha filha, por que tu caminhava ligeiro? Ela disse, não, porque eu tinha era medo. Eu tinha era medo. Então, querido, quando nós temos um chamado, nós não colocamos obstáculo, porque se nós colocar obstáculo, olha o exemplo de Jonas. Olha o exemplo de Jonas. Para fazer a obra, ele pagou um preço. Ele pagou um preço muito alto. Você vai vendo, o primeiro que Jonas fez foi só descendo, e a última descida de Jonas, para onde foi? Quem sabe? Primeiramente ele desce para pegar a embarcação, depois ele desce para o porão do navio, depois ele desce para